Fala pessoal, começando mais um Decolada, contando histórias reais, empreendedores reais. E hoje estou aqui com o Luan Tavares, aqui de Joinville também, na nossa sede aqui do Asas. Luan, que trabalha com contabilidade desde os 15 anos de idade, casado, adora artes marciais. Gosto bastante. Empreendedor que não para nunca. E acho que o trabalho que mais ocupa do teu tempo agora é ser o pai do Edu. Pai do Edu, menino Edu, tudo bom? Luan, obrigado por ter aceito o convite. E como a gente conversou antes, a ideia aqui é a gente conhecer um pouquinho do Luan, toda a tua trajetória empreendedora, até antes do empreendedorismo. Então, por gentileza, te apresenta, conta um pouquinho mais da tua vida pessoal, o que faz, do que se alimenta, o que gosta de fazer, e depois a gente entra na tua jornada, já contando a história de quantos quilômetros de bicicleta tu andava por dia. Boa. Tudo bem, gente? Obrigado pelo convite, primeiramente. Como o Raul já adiantou, sou casado com a Maria Helena, pai do Edu, atualmente com 6 mesinhos. Toma bastante tempo, mas é muito gostoso. Passa muito rápido também, né? É um outro momento de vida. E, basicamente, depois vou contar um pouquinho da história que você falou, mas atualmente, né, eu sou sócio da CIS Contabilidade Online e da Diretriz de Inteligência Contábil. Como é que começou a tua jornada? Boa. Até para quem não sabe, eu conheço o Luan já de longa data, e quando eu brinquei da bicicleta, porque quando eu conhecia ele, era bem magrinho, bem novinho, tinha mais cabelo, assim como eu tinha. E tu já trabalhava com contabilidade. Conta um pouquinho pra gente como é que entrou a contabilidade na tua vida. Sei lá, desde novo tu queria ser, sei lá, contador, que era algo muito tradicional. Como é que isso surgiu na tua vida? Verdade, ótima pergunta. Como que surgiu, né? Eu comecei a trabalhar na contabilidade, eu tinha 14 anos e ia fazer 15 no início do próximo ano, né? Comecei em novembro, mais ou menos, de 2004. E aí, em 2005, eu ia fazer 15 anos. Uma empresa de contabilidade que é do meu tio, né? Existe até hoje. E, na verdade, meu tio me contratou porque ele achou que eu tinha 15 anos e ia fazer 16 no início do outro ano. Então, eu comecei a trabalhar ali no finalzinho do ano, só meio período, que eu ainda estava estudando de manhã. E no outro ano, eu passei para o período noturno e comecei a trabalhar 100% com ele durante o dia inteiro. Comecei como office boy, na época a parte contábil o pessoal chamava de contínuo, né? Então, onde o office boy basicamente entrega coisas e o paga conta. O contínuo fazia algumas coisas a mais, né? Que às vezes já ajudava no processo societário de abertura de empresa, então já tinha uma participação em outras áreas. Então a contabilidade entrou para mim nessa época como uma renda, né? Como uma forma de ganhar meu dinheiro e poder conquistar as minhas coisas, né? Então, né, eu gostaria de repente de ter na época um telefone celular, de ter, né, um tênis diferente. E aí o trabalho foi uma forma de eu conseguir conquistar as minhas coisas. E aí meu tio me deu essa oportunidade. Comecei a trabalhar lá e a primeira coisa mais estranha que aconteceu foi os nomes das empresas, né? Porque os nomes que a gente conhece são nomes fantasia. Fantasia. Então eu chegava lá, XYZ, empresa não sei o quê, e eu ficava olhando, tentando entender, né? Maxi não sei das quantas e tal. Era muito diferente da minha realidade isso, né? E aí comecei entregando basicamente os impostos para os clientes. Na época isso era tudo impresso, né? Tudo grampeado, cortado certinho. Então, nos períodos de apuração de impostos, eu pegava minha bicicleta, você falou, e eu rodava a nossa cidade aqui, entregando os impostos para as empresas para eles fazerem os pagamentos, né? Então, quantos quilômetros eu tinha, o marcador lá, na época de entrega, eu rodava mais ou menos 40 quilômetros por dia. Mas antes disso, tu tinha desejo de alguma outra... Não tinha uma profissão. Motorista de ambulância, astronauta, nada. Não. Eu acho que era muito novo para isso, sim. Nunca almejei uma profissão, né? E aí, quando eu entrei na contabilidade por muito tempo, né, eu não queria ser contador, isso era uma certeza, né? Eu estava ali para ter um salário, mas eu realmente não sabia, quando eu terminasse lá o ensino médio, o que eu ia fazer da minha vida, minha carreira e tudo mais. Por que eu não queria ser contador? Primeiro que o meu tio sempre foi uma referência para mim, eu sempre achei ele uma pessoa extremamente inteligente. Então, eu achava que era muito difícil estar numa posição como a dele, né? Admirava muito a velocidade com que ele fazia cálculos, os conhecimentos, a legislação que ele sabia de cabeça, os casos que chegavam que parecia impossível e ele sabia destrinchar e fazer o negócio acontecer. Então, primeiro eu achava algo impossível para a minha realidade, né?
Talvez maturidade, provavelmente, né? Mas esse era meu sentimento no momento. E segundo, eu achava uma profissão muito estressante, né? Porque envolvia muito papel, tinha arquivo, tinha, né, pessoas, enfim, clientes, e eu vivia aquele momento lá dentro, olhando como as coisas funcionavam, e eu achava, não, isso aqui não é para mim. Mas eu sabia que eu queria trabalhar alguma coisa dentro do escritório, né? A nossa cidade, ela é muito industrial, né? Então, meu pai trabalha na indústria desde sempre, então, tinha referência. Talvez o Luan trabalhar na área da indústria, numa profissão tal e tal. Isso para mim nunca foi... eu não sabia, mas eu já tenho certeza que isso para mim não ia funcionar, né? Então, eu sabia que era alguma coisa onde eu deveria estar dentro do escritório, mais centrado, né? E aí, aos poucos, evoluindo. Então, mas contabilidade não era uma opção, justamente por esses 2 pontos. Só que, aos poucos, eu fui descobrindo a profissão, né? Fui trabalhando mais, fui aprendendo. Então, trabalhei com meu tio mais ou menos quase 5 anos como office boy mesmo. Fiquei 4 anos na rua ali, né? De bike todo dia. E aí, depois, surgiu uma oportunidade dentro da empresa dele lá para trabalhar na área fiscal, que é calcular o imposto, basicamente. Tinha uma pessoa que fazia isso lá. E essa pessoa ia sair. E aí surgiu essa oportunidade para ficar no lugar dessa pessoa. E aí essa pessoa basicamente fez um manual, cara. Eu agradeço, né, sempre muito, porque ela deu print em todas as telas, fez um manual, imprimiu, encadernou e basicamente pegava aquilo e era robozinho, assim. Claro, aos poucos tentando aprender, mas não tinha base teórica para saber exatamente o que eu estava fazendo. Mas funcionava, né? Aí eu resolvi fazer técnico em contabilidade, que foi um divisor de águas. Por que eu decidi fazer técnico em contabilidade, não faculdade de ciências contábeis? Porque o técnico é 1 ano. E aí eu poderia ter certeza se era aquilo que eu queria para minha vida ou não, né? Segundo ponto, foi uma forma que eu enxerguei também de acelerar minha carreira e aumentar meu salário de uma forma considerável dentro de um curto espaço de tempo. Porque o que a faculdade ela leva ali 2, 3 anos para entregar para o aluno, o técnico de contabilidade em 1 ano é bem prático. Então, você pega muito rápido. Então, eu comecei no técnico de contabilidade no início do ano, metade do ano eu avisei meu tio que ia procurar algum outro lugar, até porque eu queria crescer na carreira, o escritório dele é familiar, ele não tinha objetivo de ter mais gente, esse tipo de coisa. Então, foi super acordado, assim. E aí, quando eu procurei emprego, já por ter experiência na área e por algum tempo de experiência na área e já estar cursando ali, e quando fazia os testes eu me dava super bem, né? Porque era algo que eu estava aprendendo no dia a dia, estava executando, então fui super bem. Então já 1 mês já consegui um emprego em outro escritório de contabilidade, depois logo em seguida fui passando para outras empresas. Então, a empresa do meu tio tinha de repente 6 colaboradores, né? Esse escritório que eu fui tinha uns 60. É um escritório de porte médio, uma empresa relativamente grande, tinha mais de 40 anos já de existência em Joinville, super tradicional. E lá eu aprendi outras coisas, assim, coisas que eu realmente gostei, que eu trago para minha vida, e coisas que eu acredito que para mim, para minha profissão, para as minhas empresas hoje, eu já sei que também que eu não devo fazer, porque eu não concordava com a metodologia. Então, nessa empresa eu fiquei cerca de 3 meses, logo em seguida eu recebi uma proposta de outra que eu sempre almejei quando trabalhar com meu tio trabalhar. Essa empresa tinha mais de 100 funcionários já e ainda era um escritório de contabilidade. E essa proposta de trabalho era para trabalhar na mesma função que eu fazia, só que eles chamavam de in-company, né? Onde eu ia dentro da empresa fazer a execução. Então, eu atendia alguns clientes, uma carteira de 10, 15 clientes, onde eu ia em company fazer o trabalho. Na época, muito por segurança, então ainda era papel, né? Então, essas empresas, por serem maiores, elas não queriam que a documentação saísse dentro da empresa deles. Né? Por segurança, para não ter perda de dados, documentos e tudo mais. Toda a execução era feita dentro do software da empresa, do RP lá. Então, eu ia para executar dentro do software RP da empresa e depois ia para outras empresas. Então, tudo acontecia dentro dessas empresas. E eu, ainda muito novo, estava concluindo ali o ensino, o curso técnico, e já estava fazendo essas funções, né? Também ajudou por ter carteira de motorista, por dirigir, então dava liberdade que muitas vezes isso outras pessoas não tinham com aquela idade, experiência, carteira de motorista e tudo mais, então eu viajava, ia para outras cidades, executar e tal. Então foi uma experiência bem legal também. Só que nessa época, logo em seguida, eu comecei a faculdade, né? E a faculdade, ela tinha um custo muito superior ao curso técnico, né? 3 vezes o que eu pagava no técnico. Então, eu precisava também de outros meios. E aí surgiu uma empresa de tecnologia da informação em Joinville, que daí o salário era um pouco maior e eles ofereciam metade da faculdade. Então, isso foi também um ponto muito importante para mim na época.
Mas daí quando tu migrou para a empresa, beleza, tu trabalhou em 3 escritórios tradicionais de contabilidade, né? Foi um degrauzinho por vez, 6, 60, 100 colaboradores cada um, para migrar para uma empresa de tecnologia. Loucura, né? E daí lá o que tu fazia? Porque assim... Fui sem saber exatamente o que fazer. Nem tu sabia, né? Exatamente não. Tinha uma vaga e o nome da vaga se chamava analista de negócios. O que faz analista de negócio, não sei. Não sei. Aí, né, isso eu na época. E aí, mas vamos lá. Precisava de experiência em ciências contábeis. Beleza, na área de contabilidade. Cheguei lá, fiz a prova, fui muito bem na prova, fui bem na entrevista e também tinha um teste por escrito, também fui bem. E eles fizeram essa proposta. Basicamente, era uma empresa de software já em SaaS, que na época era raro, né, em nuvem, para empresas de varejo, né? Então, eles buscavam empresas relacionadas a franquias. Então, geralmente, a franqueadora contratava esse software e todos os franqueados precisavam colocar esse software, né? Então, o foco era varejo. E a minha função, basicamente, era estudar o que tinha de atualização fiscal, legislações, e trazer para dentro de casa para os analistas de sistemas poderem passar para os desenvolvedores essa atualização. Saiu a lei nova, se isso implica ao nosso mercado de atuação, eu ia lá, estudava a lei, entendia onde isso impactava, o que a gente precisava se atualizar e repassava essa informação para dentro. Então, tive que também mudar a carreira assim, 360 graus, porque imagina, eu era executor, né? Então fazia lançamento, cálculo de imposto, e eu fui para uma área, querendo ou não, né, talvez tivesse mais ligação à área jurídica do que contábil, né? Porque eu tinha que ler a lei, tinha que entender as atualizações e trazer isso para dentro de casa. Só que foi um momento da minha carreira que eu aprendi muito a parte de comunicação, né? Então, a parte de comunicação, se você vê, quando eu era office boy, eu tinha que pagar conta, mas eu também tinha que conversar com os fiscais, Receita Federal, Prefeitura. Então, desde muito novo, tive que aprender a conversar, a negociar, isso de forma intrínseca. Né? Isso foi passando na minha carreira, então quando eu trabalhava em company também tinha que ter um relacionamento com o pessoal da empresa para não ter aqueles atritos e tudo mais. Depois fui para a empresa de tecnologia, onde eu tive que me relacionar e conseguir conversar com o pessoal da área de tecnologia da informação, né? Que é um público extremamente diferente, que tem outras questões, entendimentos, e isso fez com que eu crescesse muito nessa parte, tanto de escrita quanto de comunicação também. Foi uma jornada bem desafiadora, assim, mas de aprendizado. Então, com o tempo, fui desenvolvendo essa habilidade e melhorando muito, assim, sabe? Então, foi bem bacana esse período que fiquei lá. E tu ficou quantos anos daí nessa... 2 anos e meio. 2 anos e meio. Mais tempo, E aí, eu fiquei como analista de negócio. Eu acredito que para ser gerente precisava ter formação na área de tecnologia da informação. Não era o que eu queria fazer, eu queria continuar na área de ciências contábeis. E aí eu queria migrar para a área de consultoria, porque aí foi um desejo que eu queria no momento. E aí eu acabei indo para uma empresa de auditoria / consultoria, né? Então eu migrei ali para uma empresa de auditoria quando eu estava no 3º ano da faculdade. Então eu estava no 3º ano, indo para o 4º, né? Para o último ano da faculdade, eu fui para essa empresa de auditoria. Né? Daí tu voltou para o modelo mais tradicional da coisa de novo, que é ficar em loco nas empresas achando... E aí, imagina, eu trabalho em empresa de tecnologia, é a realidade que a gente tem hoje, né? Camiseta, bermuda. Então, eu entrei numa empresa de tecnologia vestindo social, todo mundo me olhava estranho, né? Aí os caras chegavam pra mim e me questionavam, tá, mas tu se veste assim pra sair? Eu falei, não, cara, tô me vestindo pra vir trabalhar. Isso é o normal do trabalho. Aí ele, não, mas eu não consigo entender, cara, tu vai no shopping assim de social? Eu disse, não. Daí eu fui perdendo isso, fui aprendendo, né, a estar junto da galera ali. E aí quando eu fui pra empresa de auditoria, cara, foi pra um outro nível, que era eterno gravata todo dia, independente de qual daí tempo. Daí tu errou, né? De novo, chegou de camiseta. Não, isso era regra, né, então não podia. Aí empresa de auditoria, né, é padrão, né? Não tem como fugir. Então, de segunda a quinta, terno e gravata, e sexta tinha o direito de não usar gravata. Então, esse era o bônus. Então, um dress code mais liberado na sexta, não precisava usar gravata. Então, aí foi uma outra realidade, né? Então, saí da empresa ali e peguei toda a minha rescisão e comprei terno, camisa e gravata, né, cara? Então, foi literalmente a minha rescisão por comprar o uniforme da próxima empresa, né? Então, a gente vai falando, eu vou pensando, que loucura, né? E daí ficou quantos anos nesse mundo de auditoria? Nessa empresa eu fiquei 1 ano, né? Foi o tempo que deu para ficar. É um trabalho que eu vejo que a auditoria
ela serve muito, também eu vejo como um divisor de águas, assim, existe o Luan pré-auditoria e pós-auditoria, né? Eu aprendi muita coisa, compliance, regras, assim, de me reinventar, de passar por momentos bem, bem desafiadores. Só que a auditoria é uma empresa, um tipo de negócio, de empresa que você, na minha opinião, deve levar como carreira, né? Então, se você entrar, é para virar diretor, assim, meio que uma carreira militar, assim, na minha visão, sabe? Então, como eu não queria aquilo como carreira, a auditoria, eu fiquei 1 ano, entrei como, eles chamam de auditor assistente, mas executava muito coisa como supervisor, já tinha equipe, já tocava, né, ia viajar, levava a equipe junto comigo, né? Isso na área fiscal sempre, né? Eu não entrava na parte contábil, né, que é a parte mais financeira, sempre na área fiscal mesmo. E aí eu acabei saindo para... Aí ali começou o desejo de ter um negócio nessa empresa de auditoria. Já tinha antes... Mas por quê? Já tinha antes, mas eu estava chegando no final da faculdade. Imagina que estava no último ano, né? Tava fazendo meu TCC, aquele negócio todo. E aí chega aquele divisor de águas, né? O que eu vou fazer daqui para frente? E ali, como eu estudava ciências contábeis e contabilidade já era a minha realidade, ali começou a surgir o desejo de fazer uma empresa de contabilidade diferente. Eu não sabia exatamente o que era. E aí, ali foi onde encontrei meu sócio, né? O primeiro sócio. Então, o João, a gente fez o técnico em contabilidade juntos, a gente não se aproximou, né? Só era da mesma sala, e a gente acabou caindo na mesma sala de ciências contábeis. E aí, da metade da faculdade para frente, a gente começou a se aproximar para fazer trabalho. E aí, foi aquela loucura assim, de tipo... Cara, a gente faz trabalho tão bem juntos, por que a gente não abre um negócio junto? Porque o João é um cara mais prático, né? Mais de número, mais focado, mais objetivo. E eu era uma parte mais de análise, né? De ler, de montar, estruturar. Então, a gente acabava trabalhando muito junto, assim. Então, eu montava a parte quando era escrita, montava a tese, enfim. E o João trazia a parte de cálculo, a parte funcional, e eu montava uma análise sobre aquilo e a gente apresentava complementares, juntos. assim. Complementar. Eu trabalho em 5 pessoas, vão só eu e ele, a gente se dividia, não cobrava o outro porque sabia que o outro entregava, né? Dentro dos nossos prazos, a gente, né, sempre deixava por última hora, mas sabia que ia fazer. E aí a gente preferia fazer dessa forma. A gente fazia junto, a gente apresentava junto, cada um a sua parte e tal, entendia o trabalho como um todo. A gente falou, pô, se a gente faz isso tão bem e a gente não tem discussão, não tem briga, não tem atrito, se a gente montar um negócio vai dar muito certo. E aí eu falava, cara, a gente precisa montar uma empresa de contabilidade diferente da que a gente tem hoje em dia. E aí, na minha visão, na época, era um modelo hoje de contabilidade que o pessoal chama, não tinha esse nome, não tinha essa ideia, mas para mim era um modelo consultivo. O que era isso? Imagina que eu trabalhava com auditoria e consultoria, e aí eu queria trazer essa realidade das grandes empresas para as pequenas empresas. Porque as pequenas empresas sempre usaram a empresa de contabilidade que atende eles como um processador de dados, né? Um despachante do governo, né? O cara gera imposto, manda para o cliente paga aquilo, devolve para o contador, não sabe para que serve, não entende... O porquê do contador, não sei, só sei que tem que ter. Pagar e é isso aí, e o mais barato que for melhor, e qualquer um, e se é meu amigo, melhor ainda. Então, eu falava, cara, se a gente conseguir trazer os números, mostrar a informação para o cliente, se ele entender isso aqui, a gente começa a descolar, aumentar o valor agregado da contabilidade, e esse cara ele vai se sentir mais confortável em pagar um valor maior para a gente. E a gente começa a valorizar a profissão. Então, minha conversa com o João na época era essa. E aí, só que como o trabalho de auditoria ele é muito puxado, assim, meio que 24/7, você chega de uma viagem na sexta-feira e domingo tu tá saindo para a próxima, então não tem como fazer. E quando você está viajando, você trabalha durante o dia inteiro, você trabalha durante o dia, à noite você vai para o hotel e continua trabalhando. Então não tinha condição de desenvolver um negócio. Então eu falei, cara, eu vou mudar de empresa, vou continuar trabalhando na área de auditoria, mas eu quero uma empresa que eu trabalho das 8 às 18 para a noite, quando ter terminado a faculdade, eu poder trabalhar e desenvolver esse negócio. Então essa foi a lógica. Então no final daquele ano, dezembro, lancei currículo, procurei emprego, achei uma empresa, né? Fui lá, fiz a entrevista. E se eu começar trabalhando das 8 às 18, não tem como me exigir mais do que isso de mim. Então, eu entrei para fazer muito bem feito o meu trabalho dentro daquele horário lá, coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu sempre foi até a hora que vai, sempre entrega muito mais do que o prometido. E né, foi a primeira vez na vida que eu falei, eu vou trabalhar e vou entregar das 8 às 18. Loucura, né? Mas para poder
pensando nesse negócio. Para queimar fosfato depois das 18, Pra pensar no teu pensar próprio negócio. E montar, buscar cliente, como a gente ia fazer, não sei e tal. Na época, eu e o João, a gente conversou com meu tio, falou, cara, tu não libera um espaço no teu escritório pra gente atender cliente aqui? Eu, tipo, não, pode vir aí, pega a chave, meu tio é desses, né? Pode, não, quer ir usar isso, quer computador, vocês que se viram, não precisa pagar nada, aquele negócio, né? Parceirão. Tipo, beleza, então tá. Só que aí foi a primeira vez que a empresa quebrou, já antes de desistir, cara. Porque daí o João trabalhava em uma empresa, ele trabalhava como, na época tinha a função de gerente na empresa de contabilidade dele. Ele falou que queria abrir uma empresa de contabilidade para ele, e o gestor dele, dono do escritório, percebeu que era enfim, já sabia que ele era uma pessoa, um ótimo profissional, e pensou, pô, eu não vou perder esse cara. Falou, João, vou ter uma proposta diferente para você, eu vou montar uma filial, né, em outro distrito aqui, perto de Joinville, e eu quero que você toque essa empresa. E aí, inclusive, eu vou montar a empresa de contabilidade na frente e atrás você mora. Então, essa vai ser a lógica. Aí ele veio meio sem jeito comentar comigo, né? Eu falei, cara, na verdade, eu acho que essa é a tua oportunidade da tua vida. Então, acho que a gente não tem nada ainda, a gente estava começando, a gente não tem nada estruturado, vai lá. E aí, graças a Deus, né, enfim, a empresa que eu tava era muito boa, eu falei, não tem crise, cara, eu vou me dedicar aqui, que eu tenho certeza que essa empresa aqui vai me valorizar, né, e eu vou continuar crescendo. Então, aí foi isso, o João foi lá para montar filial e tocar lá, e eu mergulhei de cabeça na empresa onde eu tava, né, assumindo funções, buscando mais coisa, crescendo, pedindo mais cliente para atender, e aí, né, 110% como sempre, né. E a gente rodou assim, fiquei lá mais uns 2 anos ali, nesse meio tempo e tal. Foi o tempo de passar a festa de formatura, fazer prova do CRC, eu tinha feito, né, que a contabilidade tem prova, assim como a AB, a contabilidade tem prova. Fiz a prova, aí o João fez no último ano da faculdade. A gente passou antes de terminar a faculdade também, a gente brinca que foi a única vez que a gente parou para estudar de verdade. E aí a gente passou ali e, formatura, aquele negócio todo. As coisas estavam indo muito bem. E aí eu e o João, a gente conversava na época, o serviço que a gente usava era o Skype, né? Era uma ferramenta mais difundida na época. E aí a gente conversava meio que todo dia, assim, durante o dia, e eu vi uma reportagem de uma empresa de contabilidade online que estava surgindo, né? E quando eu vi essa reportagem, entrei no site dos caras, eu falei, como é que eu nunca pensei nisso antes? Então foi o primeiro momento, assim, pô, aquela batida. Falei, putz, acho que eu era a pessoa para fazer um negócio desse. Por que eu não pensei nisso antes? Então, o primeiro momento foi isso, assim, foi a frustração de ver o negócio, achar muito da hora e eu não ter tido, por que eu não pensei nisso? Beleza. E aí eu mostrei pro João, pô, olha que da hora, não sei o que e tal. Ele, não, legal, massa. Beleza. Passou-se uns meses ali, Raul, aí tem uma pessoa que chama Lúcia, que é a nossa terceira sócia. A história dela se envolve assim, ó. Ela já teve um escritório contábil no mesmo prédio onde meu tio tinha uma sala, né? Sala comercial. Eles se conheceram lá. Depois os dois foram para outros endereços e ele, em algum momento da história, antes mesmo de eu começar a trabalhar com meu tio, eles tiveram uma crise, assim, e os dois escritórios diminuíram um pouco. Eles resolveram dividir o endereço. Dividir as despesas. Então, cada um continuou tipo com as suas coworking, empresas. antes de ser moda. Exatamente. Os dois dividiram o mesmo ambiente para dividir as despesas, mas cada um continuou com a sua marca, com a sua empresa, atendendo seus clientes. E aí, depois, as duas empresas recuperaram e as duas separaram de novo e assim seguiu, né? Então, quando eu comecei como office boy lá, na época, toda a empresa que abria precisava de assinatura de um advogado. Uhum. E a Lúcia, ela é advogada. Então, era ela que assinava os contratos de abertura das empresas do meu tio. E aí, eu ia lá de bikezinha, com 14, 15 anos, levar o documento para ela assinar. E aí, eu não lembro, né? Eu não lembro de fato. Mas ela fala que ela fez algumas perguntas, assim, para pegar no pé, para fazer um teste. E, segundo ela, me saí bem. E ela, não, eu acho que esse guri é diferente. Mas tá lá com o tio dele. E aí, passou-se o tempo, fui mudando de empresa, aquele negócio todo. E em algum momento ali, nesse meio desses anos, eu fiz um curso onde ela estava. E eu vi ela, eu conheci ela, obviamente não conheceu, porque a gente acaba mudando muito nessa época, né? Cheguei, Lúcia, olha só, eu sou o sobrinho do Luiz e tal. Não acredito, não sei o que e tal. A gente conversou, trocou uma ideia, né? E adicionou no LinkedIn, volta e meia, ela perguntava, e aí, Luan, tá fazendo o quê? Tô fazendo isso, trabalhando com aquilo e tal. E aí, tá fazendo o quê? Fazendo isso, fazendo aquilo. Aí um dia ela falou, vem tomar um café no meu escritório. Daí eu fui pensando assim, ela vai fazer uma proposta de trabalho e eu não quero trabalhar no escritório de contabilidade. Uhum. Por que eu não quero trabalhar no escritório de contabilidade? Porque eu não concordo com o modelo. Não acho legal. Aí fui lá tomar um café com ela, daí ela falou assim, Luan, eu quero te fazer uma proposta de a gente abrir uma empresa de consultoria fiscal, que era a área que eu atuava.
A primeira foi um susto. Falei, beleza, preciso pensar. Volto para casa, converso com a minha mulher. E minha mulher fala, acho que se for pra gente errar, pra gente... Tu já era casado, então... Cara, eu e ela, a gente tinha comprado apartamento, tinha acabado de se mudar, tava montando as coisas e a gente ia casar na igreja no ano seguinte. E ela tava numa transição de carreira também, então, um momento super instável, assim. Ela falou que se for pra errar, é agora. Falei, tá, beleza. Aí, só que eu desenhei ali e pensei, não, consultoria não é o momento. Eu quero o negócio da contabilidade online, porque daí aquilo ficou na minha cabeça. Contabilidade online é o modelo do futuro. E aí eu cheguei para a Lúcia e falei, Lúcia, eu vou aceitar a tua proposta de sociedade, mas eu tenho outra proposta. Eu quero montar uma empresa de contabilidade online. Qual que é o propósito de contabilidade online? Primeiro, atender clientes de vários lugares, não só centralizado na tua cidade. E baixo custo, né? Porque imagina que uma plataforma SaaS, mesma coisa, né? Ela diminui o custo de um software instalado, todo aquele processo. Contabilidade online é a mesma lógica, você diminui o custo. Você segmenta, atende um volume maior de clientes e baixa o custo da contabilidade. Isso tudo porque eu, particularmente, percebi que a contabilidade travava o empreendedorismo no Brasil em alguns segmentos. Um engenheiro, ele sai da faculdade, ele quer montar um escritório para poder atender os clientes dele. Ele chegava, ia lá numa contabilidade qualquer na rua, batia na porta, o cara falava, me vê R$1.500 para abrir tua empresa e a mensalidade da tua contabilidade vai ser meio salário mínimo. Hoje, meio salário mínimo dá mais ou menos R$700. Para um cara que acabou de sair da faculdade e não tem cliente fixo, R$700 por mês dá muito medo de pagar. Porque tu não tem receita, tu não tem garantia, tu não tem nada. Então, eu vou assumir um compromisso de pagar R$700 por mês. Vou ficar na formalidade. Vou tendo um cliente aqui, outro ali. Então, na minha percepção, a contabilidade ela travava o empreendedorismo nesse sentido. Desse segmento, nesse perfil. A pessoa saiu, um arquiteto, mesma coisa. Né? Então, tem segmentos da área de serviços ali que estão começando, muitos travavam na contabilidade. Pô, eu preciso pagar R$700? Será que eu vou usar esse volume de serviço? Às vezes ele tem um cliente por mês. Uma nota, um movimento muito pequeno. Então, mas não, a tabela é meio salário mínimo e aí isso travava. Então eu trouxe para a Lúcia essa proposta. Lúcia, vamos baixar esse valor, vamos trazer para casa aí na época de R$150 mais ou menos. Então tu baixa ali, na época era 500, eu baixar para 150, baixa muito o valor, né? E aí primeiro momento medo, porque ela tinha uma empresa já, entre aspas, tradicional, né? Que estava no momento de transição, que tinha valor de contabilidade normal, cobrava esses valores que eu te falei e ela ficou com medo, assim, que meus clientes vão me olhar como, né? Medo de criar concorrência dela pra ela mesma. mesma. Eu falei, na época eu lembro, a palavra que ela usou, será que eu não vou dar um tiro no meu próprio pé? Será que eu não vou matar meu negócio? Será que... Como é que a percepção... Ela era muito envolvida em instituições de contadores e tudo mais, como é que eu vou ser vista, né? Será que o pessoal vai me apedrejar e tal? E aí... Mas aí a gente conversou, viu os lados, os prós e contras, ela falou, não, acho que isso é uma boa ideia. Eu falei, ótimo. Só que eu não posso fazer sozinho porque eu estou fora de escritório de contabilidade há alguns anos. Tem um cara que vai ajudar a gente a fazer isso, que é o João. Ela, não, como o João? Não conheço o João? Fiz uma proposta para você, não conheço a pessoa. Eu falei, não tem problema, eu trago ele aqui, você conhece, a gente vai se resolver. Ela, tá bom, traz ele então. E o João não fazia ideia. Daí chamei o João para almoçar. Falei, João, olha só, assim, assado. Ele deu 3 tapas nas costas, falou, parabéns pela ideia, apoio, mas não é para mim. Tchau. Não... Por quê? Porque a visão dos contadores, do pessoal na época, é que isso era errado, cobrar mais barato era errado. Imagina que, na visão dos contadores, a contabilidade online vai atender uma grande indústria e cobrar R$150. Não é isso. É impossível. Não é isso que a gente quer. A gente quer segmentar. Vou pegar uma parcela de empresas que tem um volume muito enxuto de movimentação e vou oferecer um preço mais acessível. Assim, com volume, com qualidade, com processo, com tecnologia, eu consigo atender muita gente. Tu olhou a parcela de mercado que, de repente, a contabilidade não queria, não dava atenção. Exatamente. E esse cara exatamente ficava jogado. Hoje, no Brasil, são cerca de 80 mil escritórios contábeis. Tá? Então, eu tenho mais de 80 mil concorrentes. E isso serve para a galera dizer, pô, eu tenho muito concorrente, não sei o quê. Não, a gente também tem. Mas o que acontece? Culturalmente, o contador ele sempre disse sim para tudo, porque ele nunca vendeu. Então, vamos supor, eu bato na porta lá e falo, eu tenho uma indústria, atendo. Depois a pessoa fala, bate na porta, eu tenho uma importadora, atendo. Eu tenho um comércio, atendo. Eu quero fazer uma rescisão, atendo. Eu quero um MEI, atendo. Atende todo mundo. Só que quando você atende todo mundo, você fica meio que um pato, né? É aquela história. Então,
A proposta de valor da CIS Contabilidade Online, na época, já foi a gente segmentar e atender muito bem um perfil de clientes. E esse cara que pagava R$ 700, que para ele era muito caro, muitas vezes, dentro do escritório contábil, junto com os outros clientes, era um valor baixo. Então, eu atendo uma indústria que tem 100 e poucos funcionários e atendo um cara sozinho. Quando chega lá o atendimento, uma dúvida, alguma coisa, eu vou priorizar quem? O incêndio está acontecendo na indústria ou esse pequenininho aqui? Cara, eu vou priorizar lá, que é meu cliente grande, que mantém minha carteira, que mantém meus custos. Então, ele sempre foi muito deixado de lado, assim. As coisas sempre foram mais ou menos com ele. Claro, era atendido, mas não tinha um conhecimento da realidade dele, o que acontecia no dia a dia, o que era importante para ele. Porque não tinha essa visão. Então, ele pagava caro e não tinha um serviço, na minha visão, entregue à altura. E aí, a proposta de valor da nossa empresa era essa. A gente cobrar um valor muito mais enxuto e entregar um serviço muito melhor. E daí como é que tu ia fazer para chegar nesse pessoal? Não sei. Na época eu não sabia. Não fazia ideia. Não sei não sabia, né? Não sabia. Agora tu sabe. Não sabia. Eu tô pensando eu na época. Não fazia ideia. A loucura foi essa, assim. A gente vai montar uma empresa de contabilidade online e a gente vai vender X cliente por mês. Não lembro quanto. Mas a gente botou um número assim... tem que vender pelo menos 10 por mês, porque é um negócio barato, assim. Então, a maturidade do negócio, aí entra os erros, né? Cara, a minha visão, eu trabalho com consultoria, auditoria, contrato, sei lá, de 50 mil mês. Mas já vender um negócio de 150 pila deve ser rápido, fácil, né? A parte de marketing digital estava começando a surgir. Então, na época eu trabalhava na empresa de consultoria e aí à noite eu fazia estágio no marketing, né? Então eu ia lá do lado dos analistas de marketing, a galera, e falava assim, o que tem para fazer aí? Então tá, deixa eu escrever um artigo aqui para pôr no blog. O que é esse negócio, essa ferramenta aqui de gestão de marketing, de inbound marketing? Legal, o que é esse negócio de inbound marketing? E comecei a aprender, me deixa mexer nessa ferramenta. Pensando que em algum momento eu ter minha empresa, eu ter que saber fazer isso. Então, basicamente esse negócio. O que eu pensei? Ticket relativamente baixo. Eu vou trabalhar com marketing digital, fazer e-book, vídeo, aquele negócio todo, gerar leads e vender para esses caras. Então, assim, era isso. A ferramenta que eu usar é essa. Pronto, é isso. Minha visão era essa. E aí eu entrei como que? Como eu estava fazendo, entre aspas, esse estágio, eu falei, não, a responsabilidade do marketing é meu. Vendas tinha um quarto sócio que a gente desligou por não entregar resultado. A Lúcia cuidava da parte de gestão, finanças, administração, porque ela tinha empresa dela, já tinha experiência. E o João cuidava da parte técnica contábil, que era onde ele era a responsabilidade dele na outra empresa. Então a gente fechou isso. Eu vou cuidar da parte de marketing, gerar oportunidades, gerar leads. O cara lá vai pegar esses leads, vai vender, mas tem que correr atrás dele, porque não dá para ficar esperando. E o processo roda. Em 4 pessoas a gente faz esse negócio acontecer. Ótimo. O problema é que a gente colocou isso numa época que o online não estava difundindo. Contabilidade online não era se falado, as pessoas não procuravam isso. Então a gente, Joinville, para quem não sabe, é uma cidade extremamente tradicional, né? Descendência alemã e tudo mais. Então a questão da confiança, pegar na mão, apertar no olho, sempre foi muito importante. E aí qual que é o segundo erro? Na minha concepção na época era o seguinte, cara, se eu tiver que sair de dentro do escritório e ir no cliente visitar ele para fechar um cliente de 150 pila, eu tô falido. Então tem que fechar esse cara... É o cara que vai lá em cima, inviabiliza totalmente o negócio. Então, eu jamais vou sair aqui dentro para fechar um cliente e eu não quero que ele venha aqui para fechar comigo. Então, essa era a visão. Por quê? Baixo ticket, óbvio. Só que quando a gente começa, a gente tá em guerra, não tem essa. Não tem o CAC. Cara, não tem CAC. A gente tem que fazer faturamento para pagar a conta, entendeu? Então, ele estava me preocupando com um indicador, custo de aquisição de cliente, que naquele momento pouco importava. Era a nossa vida ali. Aquilo virava ou não virava. Tá. Isso foi em que ano? 2016. 2016. Fevereiro de 2016 a gente abriu as portas. Quando veio o primeiro cliente? Maio de 2016. Fevereiro, março, abril, maio. 3 mesinhos para... Vi um cliente que pagava R$50 porque não tinha movimento. Que era amigo meu. Que falou, cara, eu tô precisando cortar custos, eu tô pagando R$100. 150 tu já deu um desconto. É porque ele não tinha movimento, não emitia nota, não fazia nada. Mas ele precisava ter uma contabilidade para enviar a declaração pro governo dizendo que ele não tinha nada. Tá. Então ele pagava R$100 pro contador dele e falou, cara, tô precisando economizar, tô quebrado. Cara, eu faço por 50, beleza, leva aí. Foi o primeiro cliente. Foi assim, esse foi o primeiro cliente. O que acontece? O João, a gente precisava sobreviver, né? Então vamos lá, a Lúcia tinha a empresa dela, ok. Né? A gente começou a CIS numa sala dentro do escritório da Diretrizes, que é outra empresa da Lúcia, e a gente
pagavam aluguel para a diretriz para estar ali dentro, porque a diretriz também estava no local alugado, então a gente sublocou para a gente. Maquinário, a Lúcia concedeu computador para o João trabalhar da outra empresa dela. Eu tinha o meu notebook pessoal e coloquei na empresa. E a Lúcia fez um aporte de capital inicial, né, onde a gente desenvolveu o site. Contabilidade online precisa de um site. E então o site foi muito importante. Eu mesmo criei as redes sociais. A marca, CIS Contabilidade Online, que vocês estão vendo aqui até hoje é a mesma, paguei R$50. E aí, essa não é a história lá, né? Pra brincadeira, tem a história da Nike, aquele negócio é realidade. Paguei R$50 pela logo, mais capa de Facebook, mais foto de perfil de Facebook, mais tudo, todo o contexto da época, todo montado o layout, R$50, tudo pacote. Com a menina que trabalhava comigo na empresa de consultoria. Esse foi o valor. O nome foi ela que ajudou a escolher na época e aí foi uma coisa diferente, assim, porque tinha muita coisa ligada à contabilidade no nome, né? Não sei o quê, não vou falar nomes aqui dos concorrentes, mas tudo ligado à palavra contábil. Sim. E ela falou, cara, vamos buscar alguma coisa diferente. Vamos desligar isso, vamos desvincular. E aí a gente buscou SEE, S-E-E, que é visão, é ver em inglês. E o último S no final, que é maiúsculo também, com analogia a SaaS, né? Uma contabilidade online. Então, essa foi a ideia da CIS, o nome, né? Quando veio o primeiro cliente que pagou cheio? Tá, boa. Foi verdade. aprendendo marketing, foi gerando conteúdo, gerou a marca. Não, a gente foi aprendendo, foi gerando conteúdo, mas não foi acontecendo. Botou na parte de classificados do jornal, a contabilidade online, o cara bota no jornal impresso. Não, foi muito doido. A gente fez... Eu ganhei num sorteio outdoor e a gente fez outdoor. Então, eu ganhei no sorteio outdoor e fizemos outdoor. 3 outdoors na cidade. Mas foi o que eu ganhei no Agora, sorteio. que sorteio é esse que o pessoal coloca outdoor? Foi rodada de negócios. Cada um dá um negócio para um prêmio lá naquele negócio. Aí fez o sorteio, meu nome foi sorteado, eu ganhei 3 outdoor. A ideia do cara era sortear 3 e que a pessoa comprasse 7, né? Mas eu tava quebrado, não tinha um puto. Com certeza eu só peguei os 3. Coitado, pior negócio do mundo. Aí, beleza, a gente fez outdoor, mas também, né? Enfim, 3 outdoor não vai dar resultado. E aí, como é que funcionou, né? O João, ele atendia alguns clientes que já eram clientes lá da outra empresa contábil que não era do nosso perfil para pagar o salário dele. Eu, fora do horário, continuava prestando consultoria para a empresa onde eu trabalhava. Né? Então, porque eles tinham uma demanda relativamente grande e tinham necessidade. Então, eu pegava e trabalhava para lá para ter o meu salário. Ainda prestei consultoria para outras empresas e tal. Então, eu recebi meu salário porque não tinha como. Não tinha dinheiro para colocar na empresa e não tinha como manter um mês sem salário. Então, era isso. E aí, o primeiro cliente pagava 50 pila. E aí, depois o próximo, o que aconteceu? Aí entra, né, o modelo de negócio. A gente descobriu o mercado que foi o seguinte. Eu trabalhava em uma empresa de consultoria / tecnologia. Lá tinha algumas pessoas que trabalhavam, ao invés de CLT, trabalhavam no modelo PJ. Ele abre um CNPJ e presta serviço para essa empresa. Tinham lá, na época, nessa empresa, cerca de 20 pessoas. Eu sabia que tinham essas pessoas que elas poderiam ser nossos clientes. Quem são esses clientes? Pessoas que de desenvolvimento, são normalmente coordenadores da área, gerentes da área, que tem um salário maior, que CLT fica muito caro, tanto para a pessoa quanto para a empresa, coloca como PJ. E essa pessoa precisa de uma contabilidade. E um valor acessível é muito importante para ela. Sim. Então... Que ela vai ter também uma nota por mês. É isso, uma nota por mês e acabou. Vai receber ali e tal. Então, era um modelo, um perfil muito bom para a gente atender. O que aconteceu? Eu não consegui chegar nessas pessoas, né? Enfim, não sabia quem eram, não era uma informação fechada da empresa. Um dia de manhã eu estava lá, né, trabalhando em casa mesmo, montando material de marketing, e-book, aquele negócio todo, que trabalha quer fazer execução, é isso. E aí o diretor, cara, da empresa me chamou no Skype, nem sabia que ele tinha meu Skype na época, e falou, olha só, me falaram que tu montou uma empresa assim assado, me explica. Falei, cara, tem 20 pessoas aqui que estão nesse modelo PJ. Tu topa vir aqui explicar esse negócio pra essa galera pra gente tentar levar pra vocês? Falei, topo. Só que eu preciso de uma condição diferenciada, não vou pagar 150. Falei, cara, qualquer coisa, entendeu? Beleza. Rapidinho chamei o João, a Lúcia, olha só, e aí? Fechamos um valor, mandamos. Se pra empresa de vocês tem um pacote diferenciado. Né? Se vir mais gente lá, a gente faz um valor diferente, Beleza, vou apresentar aqui para eles, marco a reunião. Cara, o diretor da empresa marcou a reunião. Né? Todo mundo foi para a reunião, que estava em Joinville, né? Na cidade, foi para a reunião. Chegou na reunião, levei o João. Os caras começaram, uma sala, 20 pessoas. O diretor entrou,
Falou, ó, o Luan trabalhava aqui, montou uma empresa, conheço o trabalho dele aqui da época, uma pessoa responsável, mas não sei como é que é o trabalho dele agora. Não conheço o sócio, tá aqui, conheço ele, se vocês quiserem mudar, boa sorte, se não quiser, tudo certo também. Tchau, vira as costas e vai embora. É isso. Show de bola? A galera começou a sabatinar com dúvida. Ainda bem que o João era da área e as dúvidas da galera desse segmento eu não conhecia, não sabia responder. Entendia empresas gigantes lá, né? Então, uma partezinha lá da parte tributária. Então, as dúvidas deles eram a dúvida que todo empreendedor tem. O meu imposto tá certo? A minha alíquota é tanto? Eu tô pagando assim, dá para melhorar? A contabilidade funciona assim, assado. Como é que vai funcionar? O João foi respondendo tudo porque era do dia a dia dele. Então, gerou o quê? Confiança, gerou credibilidade. Naquele mês, a gente migrou ali 15 CNPJs novos para nossa empresa de contabilidade. Teve um contador em Joinville que perdeu 5 clientes junto e acho que ele ficou chateado na época, né? Porque todos os 5 estavam lá e vieram juntos, né? Cara, aí foi o momento que a gente, vou dizer assim, o momento zero da empresa foi esse. Foi onde a gente entendeu que fazia sentido o modelo. Porque de tanto a gente sair, aí eu e o João, a gente começava a ver nos lugares, cartão, pedir indicação. A gente foi numa transportadora ver se tinha representante comercial para indicar, os caras fecharam o portão, com medo de ser assalto. Aham. Aí a gente chegou, tocou o interfone, e os caras fecharam o portão, já correram pro fundo assim, acharam que era assalto, não sei. E nesse sentido. E aí a gente voltando pro escritório, o João falou assim, cara, se não der certo esse negócio de online, a gente só vai riscar um online atrás e vamos seguir como empresa de contabilidade normal. Sim. Eu falei, cara, mas não é o que a gente precisa, não é o que a gente quer. E aí foi assim. Então, o momento zero foi esse, onde o diretor ele percebeu que a gente tinha um modelo diferente que poderia unir duas coisas e inclusive nos ajudar, né? Então ele foi uma pessoa que a gente é muito grato, assim, porque ele não precisava fazer isso, né? Não tem obrigação nenhuma, pelo contrário, ele nunca tinha falado comigo diretamente porque era uma empresa relativamente grande. Uhum. De novo, eu não sabia que ele tinha meu Skype. Só que o assunto acabou chegando para ele, provavelmente por outro diretor que era meu responsável, e aí acabou acontecendo isso. Foi um divisor de águas. Depois disso a gente acreditou no modelo, que a gente estava desacreditado. Imagina, a gente tinha passado ali, né, fevereiro, isso já era junho. Mas era um modelo que tu já tinha encontrado? Porque, assim, o teu foco era trazer uma contabilidade mais enxuta, mais enxuta, para o mercado que não era tão bem atendido. Exatamente. Hoje a CIS Contabilidade, ela olha muito esse pessoal do PJ. Exato. Né, que empresas de tecnologia, principalmente, tem muito esse modelo de contratação. Sim. Né, justamente pelo custo, vou pagar um salário maior para um baita desenvolvedor que eu quero trazer para cá, muita gente trabalhando para empresas de fora, seja de fora do Brasil, de fora da cidade que mora. Tu acha que foi um nicho de mercado que esse diretor que te indicou mostrou para ti? Foi o nicho que ele mostrou, foi isso que ele mostrou. Foi o melhor SDR que já do teve. Mundo. A gente tinha muita percepção de atender, como eu te falei, engenheiro, arquiteto, representante comercial, que eram as profissões na época da área de serviço que a gente percebeu que poderiam ser clientes nossos. O PJ, a gente não sabia como chegar neles, a gente não sabia se tinha o suficiente, então ele mostrou que isso era possível. Né? Então depois disso acabou surgindo novos clientes, novos PJs e novas empresas de tecnologia. Né? Só que, de novo, como é que a gente foi buscar esses clientes? Indo em loco. Chegando lá, apertando a mão, fazendo a apresentação, passando a confiança. E aí essas pessoas, então a gente ia lá para buscar clientes de 150, 160 reais. Então a gente empacotou uma palestra sobre o que a gente percebeu que eram desafios dos empreendedores na época, dúvidas sobre imposto principalmente, como funciona e tudo mais, quais as opções. E a gente ofereceu ali para as instituições profissionais. Então o CORE, que era um Conselho Regional de Representantes Comerciais, ele tinha uma reunião mensal onde ele fazia a entrega da carteirinha lá do novo representante. Ou seja, o melhor momento para oferecer a abertura de uma empresa, uma contabilidade, na nossa visão. Então a gente ia lá fazer uma palestra, a gente entregava valor para o representante. Então normalmente tinham cerca de 20 pessoas, a gente fazia uma palestra para essas 20 pessoas, no final deixava um cartão. E aí pegava a lista, de repente, para prospectar eles. Cara, por palestra, normalmente dos 20 a gente fechava 5 clientes. Uhum. Então isso, a gente fechava 0 e começou a fechar 5 clientes por mês, pra gente foi um salto muito grande, né? E aí isso começou, a gente tentou replicar para outras instituições, tentamos com a parte de arquitetura, fizemos uma ou outra, fizemos em alguns lugares, mas aos poucos o pessoal foi cortando a gente. A palavra não é denúncia, mas as outras empresas contábeis se sentiram incomodadas. E a gente está fazendo palestra dentro de uma instituição, aquele negócio todo, e eles alegaram que eles estavam dando preferência para a gente.
E aí a gente não foi proibido de continuar fazendo, assim. Então, a gente fez por alguns meses, eu acredito que deve ter adquirido ali uns 20, 25 clientes nesse processo. Também, imagina, a gente saiu de 40, enfim, 25, desculpa, 20, 25 para 40, 45 clientes. Para quem tinha zero há poucos meses, a empresa se tornou uma realidade. Então, a partir dali, aos poucos o marketing foi começando a dar resultado, aos poucos as indicações começaram a chegar, porque a gente começou a criar uma carteira de clientes e ela mesma vai gerando novas oportunidades. Vai retroalimentando Vai ali. retroalimentando. Então, imagina que um desenvolvedor de software tem um PJ que é nosso cliente. Chega outro cara para trabalhar com ele e pergunta, pô, preciso de um PJ, quem que te atende? Esses caras aqui estão fazendo um bom trabalho. Tem alguém da área de agência de marketing. Vou perguntar para outro amigo que tem uma agência de marketing. E a gente começou a crescer e descobrir novos segmentos, né? Então, hoje, essa parte de serviço, na época a gente... Só a validação do último negócio aqui para a galera entender. Na nossa visão no início, a gente atendia empresa de serviço com até 3 funcionários. No ano de 2018 para 2019, no final do ano, a gente fez um levantamento e percebeu que os clientes que eram desvio padrão do nosso serviço, que geravam muito mais demanda que os outros, eram só as empresas que tinham funcionário. Ou seja, tinham 1, 2 funcionários, mas o volume de atendimento que eles tinham era muito maior. E eles pagavam um valor muito pequeno a mais. E a gente decidiu tirar esses clientes da base, obviamente explicando para eles, né, e tudo mais, fazendo um repasse. E aí a gente, a partir daquele momento, passou a atender zero funcionários. Então, é só sócios, empresa de serviço e ainda de alguns segmentos que a gente consegue dar processo. Então, o nosso modelo é o seguinte, a gente vai atender em quantidade, a gente vai cobrar um valor menor, mas a gente precisa ter um processo muito bem alinhado dentro de casa, a gente precisa também ter tecnologia para ajudar, para a gente entregar mais volume. Só que a gente preza muito pela experiência do cliente, a gente preza muito pelo atendimento, né? Que daí a gente se diferencia das outras concorrentes de contabilidade online. Porque normalmente contabilidade online é muito difícil falar com o pessoal, ter atendimento. Então a gente tem um time de CS onde a gente dá atendimento dentro do horário comercial 100%. Tira todas as dúvidas, tem onboarding do cliente, tem integração. Então a gente é uma contabilidade online, a gente usa a palavra humanizada porque de fato é a diferença que a gente está entregando para o nosso cliente, a experiência que ele está tendo com o nosso trabalho. A gente não é a empresa de contabilidade online mais barata do Brasil, nunca vai ser, porque não é como a gente quer ser visto, né? A gente quer ser visto pela qualidade do nosso trabalho. A gente quer encaixar o melhor dos dois mundos, entregar uma ótima experiência por um custo acessível, né? Não o mais barato, longe disso, né? A gente sempre vai estar ali no meio do processo, mas de valores, né? Falando de preço, mas a experiência a gente sempre vai buscar entregar algo muito melhor. Então a gente faz a contabilidade 100% completa, a gente entrega os impostos para o cliente, a gente sempre preza entregar antes do prazo de vencimento. Não antes do prazo de vencimento é óbvio, né? Mas com alguns dias de antecedência para ele ter o tempo para pagar. E também ter essa questão do atendimento. Pô, tem uma dúvida. Normalmente, uma empresa normal, ele vai ser atendido pelo Luan Contador. Cara, eu estou gravando um podcast contigo há 1 hora. Se tem um cliente que queria um atendimento meu e está 1 hora esperando. Sim. O cliente da CIS não fica 1 hora esperando. Tem um time para atender ele. Então, a gente também quebrou uma questão cultural, né? Que a gente pensar, quem é teu contador? Quem é o teu advogado? Quem é teu médico? Não. Quem que é a tua empresa de contabilidade? Então, os clientes contratam a CIS. A maioria dos clientes da CIS não sabem quem é o Luan, não sabem nem que o Luan existe, né? É a mesma coisa o João, a mesma coisa a Lucy. Eles contratam a CIS. Então, hoje, se você contrata um contador, muitas vezes tu vai ficar esperando aí horas, até dias por uma resposta no WhatsApp, porque o cara tá com um trabalho até a cabeça. Com a gente não, a gente tem um time atendendo o WhatsApp ali, que é a ferramenta que o empreendedor usa, né? Então a gente sempre vai prezar essa experiência que ele tem com a gente. Ô Luan, e começou 2016 com 3 pessoas, 3 sócios. 3 sócios. E 0 clientes. 0 clientes. Depois veio o primeiro de R$50. Está até hoje contigo? Tá Existe até hoje? ainda? Até Conseguiu hoje. aumentar o preço? Paga R$51,90. Não, a empresa não tem movimento, então ela paga o valor de... Sem movimento nosso hoje é R$69. Então conseguiu criar mais pila, um viu? pacote ali. Beleza. 3 pessoas, um cliente em 3 meses, depois vieram os outros 20. Hoje quase chegando aos 1.000 clientes. Exato. E 20 colaboradores. 20 pessoas no total, né? 20 pessoas no total. Então, contando com os sócios. Tu conseguiu trazer, tu veio do mundo tradicional e trouxe a mentalidade de startup realmente para esse mercado. Sim. Né? Porque a mentalidade de startup é justamente tu escalar o negócio sem
crescer na mesma proporção a quantidade de funcionários para que tu consiga ter uma estrutura enxuta e, consequentemente, trazer custos enxutos para a operação. Perfeito. Tu acha que essa tua experiência em 2 empresas de tecnologia te ajudou a ter essa mentalidade? Ajudou muito para pensar em tecnologia, né? Então, eu não sou desenvolvedor, João também não, Lúcio também não. E no nosso início a gente acreditava que precisava ter um sócio desenvolvedor. Mas a gente não conhecia ninguém. Beleza. Então, a gente acabou contratando outras pessoas freelance, terceiras, que muitas vezes pegaram nosso dinheiro e não entregaram o que a gente queria. Mas a mentalidade de startup é MVP, produto mínimo viável. E nosso produto mínimo viável para testar era uma planilha de Excel, onde a gente mandava para o cliente, ele colocava as informações e nos devolvia na época por e-mail. Ou seja, a metodologia funcionou, agora a gente só precisa trazer isso, empacotar isso dentro de uma tecnologia. E aí depois a gente encontrou uma empresa, inclusive é cliente nosso também, que topou o desafio de desenvolver e a gente desenvolveu juntos a plataforma onde a gente se comunica, que é a plataforma que o nosso cliente se relaciona com a gente. Eu sempre falo, a plataforma ela é um diferencial, mas ela não é a pessoa, vamos supor que alguém viesse e copiasse a plataforma, viesse e comprasse a plataforma. Não é a mesma coisa, porque o que faz diferença é a nossa cultura, a nossa proposta de valor, é tudo que a gente criou antes de ter a plataforma. É como a gente quer entregar o produto para o nosso cliente. Modelo de negócio CIS, realmente. O modelo de negócio CIS. Só a gente faz o que a gente faz, né? Com o nosso time, com a nossa cultura. Então ajudou muito para a gente pensar no modelo de escala, pensar em... Né? Uma referência sempre que eu usei, antes mesmo de ter a empresa, foi o Flávio Augusto Silva, né? Que foi o cara que fundou o WiseUp, depois vendeu, depois recomprou, teve o Orlando, aquele negócio todo. E ele falava que era escala e... escala, margem, recorrência. Escala, margem, recorrência. Escala, margem, recorrência. E isso ficou na minha cabeça. Escala, margem, recorrência. Então, sempre quando eu pensava num negócio, eu pensava em escala e recorrência. E aí a consultoria bateu não escala e recorrência. Não tinha escala, não tinha recorrência. O produto consultoria, ele contrata, eu trabalho, entrega, acabou, não paga mais. A contabilidade, ela sempre teve recorrência. Só que na minha visão, os contadores nunca valorizaram isso como deveria. As empresas SaaS, né? A gente trouxe aí Spotify, enfim, Netflix, que difundiram esse negócio, né? E trouxeram a recorrência como um tesouro. E o contador sempre teve a recorrência. Nunca soube valorizar isso. Não é sobre valorizar, porque o contador ele tinha recorrência, então ele ficava na zona de conforto. Eu não preciso vender, eu tenho meu faturamento garantido. Se a gente tem a recorrência e tem a ambição de sempre trazer novos clientes, a gente vai trazer escala. E Luan, quem quiser contratar a CIS, como acha? Como acha? ciscontabilidade.com.br, CIS Contabilidade nas redes sociais, e se você entrar no site, você vai ser perseguido por um bom tempo pela gente. Rede social, site, SEES. Exatamente. Maravilha. Até treinamos aqui no mesmo time. E quem quiser achar o Luan, LinkedIn, Instagram, como acha? Luan Tavares, no Instagram e LinkedIn. No Insta fica Luan R, meu nome é Luan Roberto, né? Então, luanr.tavares. Mas Luan Tavares é a forma mais fácil de me achar. Obrigado, parabéns pela trajetória. Rumo aos 1.000 clientes. Rumo aos 1.000 clientes. Vamos gravar o próximo quando tiver 5.000. Depois a meta 5.000, 10.000, a gente vai... Espero que seja rápido o próximo episódio, então. 5.000 clientes, eu venho gravar o segundo pra gente contar como saiu de 1.000 para 5. Maravilha. Você que assistiu, obrigado por participar dessa jornada até agora conosco. Curta, comente, compartilha, traga sugestões de novos convidados para a gente conversar. Hoje conhecemos a história do Luan e com certeza tem várias outras pessoas com muitas outras histórias maravilhosas para a gente conhecer nesse desafio de empreender diariamente. Então tem muita história de gente que está suando muito aí no mercado. Então continue nos acompanhando. Até a próxima.